Leitura extraída da mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade, pregada pelo profeta de Deus, William Marion Branham. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para a remissão de seus pecados, e sereis cheios do azeite. Arrependei-vos, vem, simplesmente vazios. É tudo que você precisa. Simplesmente uma gota. Atos 2:38. E observe o enchimento vir. Vocês sabem, naquela botija que estava na casa daquela viúva, a qual Eliseu multiplicou o azeite, não havia nada, não havia suficientemente azeite para pingar algumas gotas nas vazias botijas que trouxeram para Elias preencher. Mas ele pegou um pouquinho daquilo e colocou naquelas botijas, e de repente elas estavam cheias. Simplesmente pingou algo. Vem, é tudo que ele precisava, porque era azeite ungido. Não tome alguma experiência seminarística, não, mas tome a palavra de Deus. Talvez Eliseu tomou algo dos Salmos e pingou ali. E você toma o que eu lhe disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados e sereis cheios daquela gota. Simplesmente pingue aquilo ali e sereis cheios. Aquela é a gota que Pedro usou no dia de Pentecostes, a gota que Paulo usou, que todos os discípulos usaram, e o restante será acrescentado. Você simplesmente tome aquela gota e siga adiante, e tudo estará bem. Primeiramente, esvazie-se, enfraqueça, esvazie-se totalmente, e dali em diante vá se enchendo. Deus fará o restante do gotejamento. Simplesmente faça aquilo. Arrependa-se. Caia de joelhos e receba aquilo de todo o teu coração. Deixe isto cair em teu coração e diga: Deus, eu creio nisto. Inteiramente eu creio. Deus se encarregará do restante, das gotas restantes. Sereis cheios do Espírito Santo. No Salmo 22, Davi exclamou, falando de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Eles passavam por ali, meneavam suas cabeças e diziam: salvou a tantos, a si mesmo não pode salvar. E tudo que estava escrito dele nos profetas, Jesus estava segurando aquela palavra, submetendo-se a si mesmo à morte. Emanuel esvaziando-se, e se tornou tão fraco que submeteu-se a si mesmo à morte e à sepultura, e sua alma ao inferno. Fraqueza totalmente, porém fora daquela rendição completa, veio adiante naquela manhã de ressurreição, levantando o seu caminho do mais baixo para o mais alto. Ele se tornou o mais baixo, ele era o mais alto. Mas veio ao povo mais baixo, foi à mais baixa cidade, e o menor homem da cidade teve que olhar para baixo para vê-lo. Foi dali para a morte, e da morte para a sepultura, e da sepultura para o inferno, para o mais baixo que podia chegar, ao mais baixo inferno que se pode pensar. Ele foi até ali. Porém, então, dali, Deus começou a levantá-lo, através do paraíso, dali para o túmulo na ressurreição e do túmulo para a glória,
e tão alto que ele teria que olhar para baixo para ver o céu, exaltando o seu trono nos céus. Agora, Pedro, depois do sepultamento de Jesus, ele decidiu em suas fraquezas, quando se tornaram tão vazios e fracos, ele foi para a pesca. Essa era a sua ocupação. Eu gosto de sua ocupação. Então ele estava fora pescando, todo desencorajado, sabendo que havia negado Cristo. Que coisa! Ouvir o profeta se pôr de pé ali e lhe dizer: Pedro, me amas? Ele disse: ó Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: eu te amo. Estou pronto a morrer por ti. Ele disse: Pedro, tu crês que dizes isto sinceramente? Porém me negarás 3 vezes, antes que o galo cante 3 vezes. Vem, tu me negarás. E então, vendo aquilo se cumprir, quando ele se pôs de pé ali, disse: eu não o conheço, não sei nada sobre esse povo. Ele disse: ele sabia que havia o negado. Eu o neguei na presença daquela mulherzinha quando veio a mim. Não é você um deles? E ele o negou. Ele havia visto Jesus se pôr de pé e olhar. Então foi quando o galo cantou. E ele olhou para Pedro. Oh, ele estava desanimado consigo mesmo. E disse: por que continuo vivendo? E então, além daquilo, ele disse: creio que voltarei a pescar novamente. Não posso mais pregar. Então simplesmente voltarei e começarei a pescar. Ele havia lançado suas redes. Lançou a noite inteira, por todos os lados. Não conseguiu nenhum peixe. E ele estava em um ponto fraco. Ele não tinha nada. Desanimado consigo mesmo, veio ao fim de sua habilidade. Bem, ele pensou que ele era um grande homem. Cortou a orelha do filho do sumo sacerdote daquela maneira. Ele pensou que era um grande companheiro, vocês sabem. Ele havia aprendido algo, porém não sabia nada. Ele teve que esquecer tudo acerca daquilo. E ali estava ele. Disse: bem, eu sei uma coisa, sou um pescador. Posso ainda fazer minha vida pescando. Ele lançou toda a noite a sua rede e não apanhou nada. Que desânimo! Toda vez que ele puxava era uma rede vazia. E ele estava tão desanimado. Ele estava no ponto mais fraco. E disse: eu simplesmente me sentirei melhor saindo deste barco. Não sou nada de todos os modos. Ele disse: Jesus, vocês apanharam algum peixe? Ele olhou para fora no barranco e lá estava um homem. Ele disse: não, temos labutado toda noite e não apanhamos nada. Ele achou que era um pescador. É você, Simão? Sim, lutei a noite toda, não consegui nada. Ele disse: lance tua rede do outro lado. O quê? Lance do outro lado. Ele disse: mas temos feito isto. Lance-a do outro lado. E ele jogou suas redes e puxou. Então ele se tornou forte. Que coisa! Ele agarrou o seu velho casaco de pesca, colocou ao redor dele e disse: irmãos, é ele! E antecipou-se ao restante em direção ao barranco, remando o barco tão rápido quanto podia. Ele nadou mais depressa que eles. Vestido com o casaco de pesca, alcançou o barranco. Por quê? Quando ele estava forte, ele não podia fazer nada. Porém, quando se tornou fraco, então se tornou forte. Sim, Senhor. Irmão, é a estratégia de Deus. Tomar vasos humanos vazios
e sacudir o mundo com eles. Como no Pentecostes. No Pentecostes, o que ele fez? Tomaram 10 dias para esvaziarem-se completamente. Porém, eles estavam todos de pé ali com seus vasos de boca para cima. E Deus tomou a si mesmo e os encheu. É tudo. Eles sacudiram o mundo. Derramou-se a si mesmo neles. Aquela é a necessidade de hoje. Aquilo é o que precisamos hoje. São os vasos vazios. Sim, Senhor. Então Deus pode enchê-los e você não pode tomá-los. Sim, Deus pode enchê-los. Aleluia. Se você está cheio de treinamento teológico, Deus não pode usá-lo. Deus tem que ter vasos vazios para que Ele possa enchê-los. Foi o que Eliseu disse lá na casa da viúva. Busque alguns vasos. Peça emprestado, traga os vazios. E você consegue um pouco mais, e você pode então pagar o vizinho daquela maneira. Você pode resgatar teus filhos. Ela resgatou seus filhos. Ele disse, simplesmente tome vasos vazios. Vasos vazios. É tudo o que você necessita. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. É o desejo de vosso irmão em Cristo, pastor Samuel Roldão de Oliveira. E que a palavra do Senhor sempre faça o teu coração jubilar de alegria.